Saudação de paz, samaritanos. Olha quem resolveu aparecer. Que Deus abençoe, nos dando uma bela reformada aí. Portanto, vamos aí seguindo. Estamos acertando alguns detalhes aí, tá certo? Reformando aqui, né? Sempre tem algo para arrumar. E vamos de vídeo, né? Vamos de vídeo porque precisamos voltar aí à atividade. Depois de muito tempo sem gravar, queridos, a gente mentalizou muita coisa que aconteceu aí, né? Bastante coisa aconteceu aí, pelo amor de Deus. Inclusive, tem muita gente comentando sobre esse assunto e eu não posso ficar de fora, certo? Fique atento porque o vídeo tá show e acredito que você vai gostar. Miguel Oliveira, meu Deus do céu. Ih, rapaz. Sempre tem que ter casos que nos tira do eixo, sempre tem que ter situações para nos desanimar, né? Porque verdadeiramente parece que o mundo gospel ele não vive sem polêmica, ele não vive sem mais um, né? Tudo isso é recorrente das situações que se criam dia após dia. Até porque também é cumprimento da palavra de Deus, né? Que no fim dos tempos muita coisa estranha iria acontecer. E esse camarada nada mais nada menos é mais um que por aí veio. Bom, o camarada tá gerando muita polêmica, né? Tipo, é língua esquisita que não tem nada a ver com língua falada pelos anjos, não tem nada a ver com o contexto bíblico, não tem nada a ver com aquilo que Deus já tinha designado para os teus. E, queridos, tudo isso aí que está acontecendo, nada mais nada menos é algo que a Bíblia já dizia lá atrás. O livro de Mateus é muito claro quando fala sobre os falsos profetas. E é claro que, lembrando que a culpa não é só dele, tá? Tem muita gente que está imputando a culpa sobre ele, né? Mas ele, na realidade, ele foi instruído desse jeito. Aprendeu a ser assim, certo? Então, o que eu tiro por base disso? Eu tiro por base que, muitas das vezes, as pessoas, elas amam, chamam, convidam ele, estende o convite para ele, e depois vai na mesma rede social que propagaram o nome dele, descer a madeira nele. Só que lembrando que isso tudo é antigo já. Isso tudo vem lá do livro do Êxodo, né? No qual a gente sabe que pessoas se reuniram ali, se abstiveram dos seus adornos, né? Colares, pulseiras, e começaram a confeccionar um bezerro de ouro. E ali eles começaram a adorar aquele mesmo, porque acreditaram que Moisés, estando no monte com Deus, eles confeccionando esse bezerro de ouro era uma forma que eles elaboraram para poder adorar, né? Adorar a Deus que estava com Moisés ali, tendo aquele parte. Moisés está lá, vamos adorar essa pseudo-imagem que a gente criou de Deus aqui. Então, queridos, nada mais nada menos, o povo, é como eu disse em vídeos anteriores, o povo, eles gerenciam um Deus para poder adorar na forma de uma mulher, na forma de um homem, na forma de uma criança, na forma do que eles quiserem. E aí eles saem bajulando esse mesmo, eles saem, sabe, fazendo um mundo e um universo em relação a essa pessoa. Um adágio chinês que diz que prego que se destaca é martelado, tá? Se você procurar ver vídeos a fundo nesse vasto mundo da internet, você vai ver que tem vários tipos de vídeo no qual esse menino, ele passeia pela cabeça das pessoas, porque o inimigo é assim. O inimigo, ele sabe trabalhar, ele conhece o psicológico da pessoa, porque, queridos, entenda uma coisa, nós estamos vivendo um período que animadores de plateia estão sendo levantados para ludibriar, para enganar, para poder roubar, matar e destruir. E é claro que vai ter a posição dele, né, em dizer que, é claro, ele, assim como outras pessoas, defendem o fato de serem usadas por Deus. Mas é como eu aprendi, é como eu vou dizer para vocês aqui agora. Martim Lutero diz que se não vir da Bíblia, querido, eu não tenho obrigação nenhuma de dar mérito para essas pessoas. Precisa-se
é pregar um evangelho genuíno, um evangelho de salvação, um evangelho de cura, um evangelho onde ninguém ludibria ninguém, um evangelho onde ninguém engana ninguém. E o Antigo Testamento era algo designado a Israel e o Novo Testamento é algo de Cristo para a igreja. Jesus, quando veio, ele não veio ludibriar ninguém, ele não veio enganar ninguém. Jesus, quando veio, ele veio levantar, ele veio sarar, ele veio purificar para poder os preparar para um novo tempo. Esse novo tempo não é aqui, esse novo tempo é na glória. Então tem muitas pessoas que estão se intitulando profeta para benemérito próprio. Estão se titulando profeta para poder mudar de vida, para comprar casa grande, para comprar carro grande, para comprar telefone de status, mas não estão pregando a palavra de Deus verdadeiramente como que ela tem que pregar. E como é que prega, pastor? Prega-se por aí que Jesus é aquele que dá casa, que dá carro, que dá comodidade, que dá dinheiro no bolso, que dá iPhone, que dá Samsung, mas não se prega que Jesus foi pregado com automaticamente 3 pregos, no qual aferiram tanto os seus punhos quanto os seus pés, que foi aferido com uma coroa de espinhos, que levou 490 chibatadas de azorrague e chegou à beira da morte, perdeu 5 litros de seu sangue, para que nós aqui hoje viéssemos a pregar um evangelho que não existe, um evangelho fantasioso, um evangelho pífio, no qual diz que o homem é o centro das atenções e Deus é pregado em segundo ou terceiro plano? Não, queridos. Há mais de 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, há mais de 6 anos atrás, quando eu fui levantado como pastor, como missionário, eu entendi que evangelho não é aquele que foi criado dentro de um templo. Não é da turma de Caifás e Anás pregar por ibope, pregar por status, pregar porque eu tenho que encher a minha conta bancária, porque eu tenho que trocar de aparelho telefônico, não. O culto de Caifás e Anás era nojento, era apócrifo. Foi por isso que esvaziou-se o templo, para que aonde o verdadeiro evangelho estava sendo pregado, se estabelecesse um grupo de pessoas. Portanto, que quando nós lemos a passagem do bom samaritano, Jesus ele diz assim, que haverão 2 homens que saíram do templo, e contextos históricos dizem que eles moravam. Um grupo de pessoas que está sendo levantado para se aparecer dentro do templo, para dizer, sou profeta, sou isso, sou aquilo. Verdade, esse algo profético acontece para eles, e não para quem precisa ser levantado, sarado, entregue nas mãos de quem no dia do juízo vai pela sua bondade e misericórdia nos levá-lo para a glória. E sabe o que mais me entristece, queridos? É que essa pessoa não está indo para o buraco sozinha, ela está levando um monte de gente com ela. Porque tem um adágio popular que diz assim, que a mentira contada 1000 vezes ela se torna uma verdade. E como, pastor, que isso acontece? Porque a pessoa acredita tanto naquilo, que ela começa a suplantar na cabeça dela que toda aquela abobrinha que o camarada está balbuciando em cima da tribuna, ela acaba sendo verdadeiramente palavra de Deus. Algo que Deus está dizendo, mas na realidade Deus não está dizendo nada. E qual é a conclusão? Queridos, profecia tem que vir da Bíblia. Da mesma forma que quando Deus mandava um profeta entregar uma profecia, doía nas entranhas de cada um que ouvia. O profeta chegava na casa de alguém, ali metros de distância, a pessoa já começava a tremer e temer. Mas infelizmente nós estamos vivendo de modernismo, aonde homens estão favorecendo homens, aonde Deus deixou de ser o centro das atenções para homens ser o centro das atenções, dizendo que um homem vai prosperar, na qual ele precisa ser curado, ele precisa ser perdoado do pecado que ele cometeu, na qual dizendo que ele vai herdar nações, sabendo que nem a rua da casa dele ele ganha, na qual dizendo que ele vai sentar numa cadeira de ouro adornada de diamantes, sabendo que nem o joelho prostrado frente à cadeira, que nem o joelho prostrado frente à cadeira do pastor dele, ele dobra o joelho para abençoar
interceder por ele. Veja, título é fácil, querido. O duro é você viver o título. Postar de profeta, de pastor, de missionário é uma coisa. Agora viver o título já é outra coisa bem diferente. Eu vou ensinar para você em 1 minuto o que significa a palavra profeta. Profeta é uma ferramenta valorosa de Deus. E profeta é um adjetivo que um homem dá para o outro. Profeta existiu no Antigo Testamento. Profeta, ele se estabeleceu no Antigo Testamento. E o sumo sacerdote que nasceu de Maria, ele é o único profeta até hoje, no qual ele não veio para trazer paz, mas sim ele veio para trazer espada. Então, querido, senta com Bíblia na mão e aprenda sobre o que é profeta, sobre o que é missionário, sobre o que é pastor, sobre o que é um homem usado ou uma mulher usada por Deus. Porque primeiro, não é o egocentrismo que prevalece. Primeiro, não é subestimação de uma subconsciência a entender, não, eu sou profeta porque eu faço, eu aconteço, eu tudo posso. Não, querido. Nós não podemos nada sem a presença de Jesus. Nós não podemos pisar na cabeça do diabo e o sangue de Jesus que nos cubra sem a presença de Jesus. Porque sem ele, nada podemos fazer. Então, essa pessoa que está aí, assim como outra pessoa que está aí também, são produtos levantados por homens. São bezerros de ouro que homens levantaram. Mas cabe a cada um de nós entender que Jesus está voltando, isso é cumprimento da palavra, e quem tem ouvidos ouça. Porque tratar uma pessoa com estimação, porque ela finge ser usada por Deus, é algo muito bem catastrófico, já é algo muito trágico. Querido, a palavra profeta é muito dolorosa para uma pessoa que não lê Bíblia, muito dolorosa para quem não se prostra na presença de Deus e faz como Jeremias e faz como muitos. Ai, Senhor, o que há de ser de mim, homem pequeno, de impuros lábios, de inúmeras faltas, no qual Deus outorga a palavra, e eu quero te usar, eu quero usar você como ferramenta. Então, querido, desculpa, esse adjetivo não é viável para cada um de nós. Esse adjetivo só é viável para um homem que morreu na cruz para nos salvar. Está vivo no nosso meio dizendo, eu quero servos, eu não quero ídolos. Eu quero adoradores, eu não quero uma massa de pessoas que tem o seu Instagram voltado, que tem uma massa de pessoas em seu Instagram, em sua rede social, lotada de bajuladores. Quero adoradores. É isso que verdadeiramente, querido, nós temos que fazer. Não levantar uma gama de bajuladores, mas levantar uma gama de adoradores para Ele. Então, a minha opinião, não só sobre esse nosso amiguinho aí, como muitos outros, né? É que Deus está procurando uma geração de adoradores. Deus está procurando geração de samaritanos, de pessoas que curam, de pessoas que levantam, de pessoas que escutam, de pessoas que agem como Obed-Edom agiu. Eu vou dar um exemplo para você aqui que já disse anteriormente e é válido falar aqui. Abinadab passou muito tempo perecendo e a arca na casa dele, e ele não valorizou. Mas quando ela chegou na casa de Obed-Edom, houve mudança, porque era pouposo, não era ávido, não era medíocre como esses muitos que por aí tem. Obed-Edom era servo. Então, querido, vamos meditar no que Mateus diz, que buscando o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas assim fará. Tem muito ídolo por aí, sabendo-se que tem pouco adorador também. E muitos estão perecendo por falta de conhecimento, e o que é pior, vai amargar o sofrimento eterno na desolação eterna, por causa de muitos falsos profetas. Então você que está sendo vítima disso, fuja, enquanto você tem tempo. Tá certo, bom, queridos? Vamos voltar, vamos batalhar. Tô dando uma reforma aqui ainda, né? Desculpa qualquer coisa aí, mas Deus abençoe pela cooperação. Se você gostou desse vídeo, curta ele, deixa seu comentário aí,
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou batalhar para gravar mais vídeos aqui. Estivemos um tempinho fora aqui, mas em nome do Senhor Jesus vamos voltar, tá bom? Deus abençoe, geração de samaritanos. Muito obrigado a todos que estavam aí com saudade. Vamos voltar. Abraço, Deus abençoe. Tchau.